Salve camaradas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui com o tema desse vídeo, a insustentabilidade dos carros elétricos. Dada todas as situações que nós estamos vendo hoje em dia, sobre o avanço da produção desses carros, mas antes disso eu queria trazer para vocês algumas informações para a gente poder discutir um pouquinho e apresentar para vocês o meu ponto de vista, que não é somente o meu, a respeito dessas novas tecnologias, essa nova maneira de vender esse produto. Então a gente sabe muito bem que é urgente que reduzamos os níveis de gás carbônico da atmosfera. A gente já falou isso em outros vídeos, se você não viu, tá ali também no canal, é só você dar uma olhadinha, de que o planeta Terra ele está muito acima do que comporta em relação a esses gases que causam o chamado efeito estufa. E um dos principais emissores é exatamente o gás carbônico, um dos principais causadores. Além desse efeito estufa, a gente tem que entender que a poluição da atmosfera, ela responde aí por mais de 50 mil mortes por ano. E a pergunta que surge é, será que os carros elétricos são realmente a salvação para essa mudança, dessa atitude que a gente tem que ter de reduzir esses gases? Eu não vou nem falar hoje aqui sobre a emissão do metano, proveniente aí do desmatamento, associado aí juntamente com a flatulência dos gados, que eu também já falei em outros vídeos. A questão é, fala-se muito em sustentabilidade hoje em dia, né, o tripé ambiental, social e econômico. Mas será que esses carros são realmente, utilizam realmente de fontes renováveis? Primeiros dados que eu quero trazer aqui para vocês é que a vida útil de uma bateria de um carro elétrico, ela gira em torno de 10 anos. E estima-se que o descarte de 11 milhões de toneladas por ano dessas baterias. São baterias que usam metais como o níquel, o lítio e o cobalto. Só para vocês terem uma ideia, a exploração de minerais, como por exemplo o lítio, 80 baterias que utilizam esse mineral, requer 1 tonelada desse mesmo lítio para ser produzida. Ou seja, essa extração de 1 tonelada acaba também utilizando para a sua exploração 2,1 milhões de litros de água. Não podemos também deixar de falar, já que a questão é sustentabilidade também, de todo o processo de escravização que existe nessas minas. Por exemplo, as minas de cobalto no Congo. E se a gente colocar isso na ponta do lápis, como indicam algumas pesquisas, o carro elétrico tem um impacto ambiental 74% maior do que os carros movidos a gasolina. Eu vou deixar, inclusive, na descrição desse vídeo, a entrevista de uma pesquisadora ambientalista chamada Roberta Graff, que fala bastante sobre isso, ela é uma das experts nesse assunto, então vale muito vocês assistirem isso daí. Se a gente ampliar ainda mais essa visão, tem um estudo que mostra o impacto recente, né, um estudo recente da revista Science Advances, sobre a biodiversidade mundial. Já que nós estamos falando no Congo, que é uma das principais reservas de cobalto, eles fizeram um levantamento que 1/3 dos grandes primatas africanos, chimpanzé, bonobos e gorilas, são mais ameaçados ainda, já estão ameaçados, mas estão mais ameaçados ainda com a exploração desses minerais, o lítio, o níquel e principalmente o cobalto. E, como sempre a gente já sabe, né, a África sofrendo toda essa expoliação, toda essa exploração em função da ganância, né, da extração desses minerais para atender ao interesse das pessoas. Então aí você vai me perguntar, Padula, qual que seria a solução para tudo isso? A gente sabe que existem algumas possibilidades. Por exemplo, ao mesmo tempo que a venda de carros, individualmente falando, ela é danosa, os estudos também mostram que o transporte coletivo elétrico, como os casos de trens e ônibus, seriam sim positivos, né? Só que para isso a gente precisaria também de políticas públicas que incentivariam o transporte público. A gente sabe muito bem a defasagem que existe, né, não apenas na infraestrutura, né, de ruas, de rodovias, que acabam sendo aí bastante prejudicadas pelo transporte de caminhões de grande peso, por exemplo. Então a gente precisaria de políticas públicas para que o transporte coletivo, essas ferrovias sejam então adotadas e tenham aí um retorno mais positivo para a população em comum. E é óbvio, né, a visão coletiva ela precisa estar presente. E o motivo da gente estar falando tudo isso também é que nós vimos recentemente toda a polêmica
que envolveu aí o bilionário da extrema-direita Elon Musk, né, o dono do X, né, o Twitter, né, o antigo Twitter. Mas para a gente poder falar um pouquinho dele e a relação que ele fez, os ataques que ele fez recentemente à democracia brasileira, uma democracia burguesa, é bom que a gente saliente isso, a gente precisa entender um pouquinho, né? Por que que esse, que é hoje o segundo bilionário, segunda pessoa mais rica do mundo, segundo a revista Forbes, com aproximadamente 960 bilhões de dólares na sua fortuna, como que surge essa fortuna? E aí, não sei se vocês sabem ou não, mas o pai dele, o Elon Musk, explorava minas de esmeralda na África do Sul. Né? O Elon Musk, inclusive, que é sul-africano, mas também tem a sua cidadania estadunidense. E o que ele tem a ver com essa questão? Né? Por que ele resolveu atacar o Brasil? Ele é apoiador de regimes fascistas e ultraneoliberais, e que participaram diretamente de golpes em países que estavam tendo a sua autonomia aí, afetada por tudo isso. É bom a gente lembrar que em 2019, o Elon Musk estava alinhado, né, e ainda está alinhado com os Estados Unidos, na destituição de Evo Morales, que era o então presidente da Bolívia, um presidente progressista de esquerda que declarou publicamente, o Elon Musk declarou publicamente isso: vamos dar o golpe em quem quisermos. Então é uma frase que ele pode falar muito bem que, mas isso daí foi só uma maneira de expressar, né, como ele defende as suas várias fake news na sua rede social, que por sinal está indo de mal a pior, inclusive nas suas ações. Ele comprou e transformou essa rede, o Twitter, né, que hoje a gente chama de X, numa terra sem lei, incentivando exatamente a propagação de fake news, assim como conteúdos absurdos, como, por exemplo, pornografia infantil. E em janeiro de 2022, ainda sob o desgoverno do inelegível, uma das empresas de Musk, a SpaceX, ela teve autorização para implementar seus satélites da Starlink no país. Em maio desse mesmo ano, ou seja, em 2022, o então presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira concederam ao empresário Elon Musk a medalha de Ordem do Mérito da Defesa, que premia exatamente civis e militares que prestam relevantes serviços às Forças Armadas. Nesse mesmo mês, é importante a gente salientar que o fabricante de carros elétricos Tesla, que é propriedade de Elon Musk, também assinou um contrato com a mineradora Vale, a mesma Vale que cometeu os crimes ambientais, né, no Brasil, Brumadinho, Mariana, por exemplo. Em julho de 2022, então na mesma sequência, o então presidente lança o decreto 11.120, que permitia as operações de comércio exterior de minerais e minérios de lítio e seus derivados. Esse decreto, então, que foi aprovado em julho de 2022, tinha todo o interesse principalmente na exploração do lítio. Lembrando que o Brasil é a sétima maior reserva de lítio de alta pureza na região do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Até então tudo bem, né? Até que o inelegível, o inominável, o criminoso e futuro presidiário, lesa pátria, perdeu as eleições. E, obviamente, os interesses de Elon Musk estavam ameaçados com tudo isso. Piorando toda essa situação, para o desespero desse bilionário, a chinesa BYD, concorrente da Tesla, começa então, dada a sua proximidade com o BRICS, né, dada a sua origem chinesa, a atrair os investidores brasileiros e, obviamente, instalando suas concessionárias e, inclusive, possíveis fábricas futuramente no Brasil. Agora, em abril desse ano, também o IBAMA apreendeu 32 equipamentos de conexão por satélites da Starlink em áreas de extração ilegal dos minérios, incluindo as áreas indígenas. Obviamente, tudo isso gerou desespero em Elon Musk. O que restou para ele? Atacar as instituições. O objetivo dele é, obviamente, promover a desestabilização do país. Uma desestabilização calculada, conforme disse uma professora e jornalista Eliara Santana, da Unicamp. Não à toa ele atacou o Supremo Tribunal Federal, em especial o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator de vários inquéritos, inclusive o das fake news.
não sobrou nem, ou melhor, não poupou nem ataque ao presidente Lula. Ou seja, todas as bravatas que foram vomitadas por esse bilionário fascista do Elon Musk mostraram seu desespero, pois sabe que a destruição da soberania do Brasil, com a destruição da soberania do Brasil, seria muito mais fácil ele conseguir os seus interesses, enquanto esse atual governo vai contra exatamente toda essa subordinação que o ex-presidente fazia em relação ao Elon Musk e aos interesses dos Estados Unidos. Assim, é fundamental que a gente analise todas essas situações. Não é simplesmente um ataque que está sendo feito de forma gratuita. Há interesses geopolíticos por trás, há interesse do capital por trás disso. Então não é simplesmente, deixo bem claro aqui que não morro de amores pelo Alexandre de Moraes. No entanto, a gente tem que reconhecer que ele, enquanto ministro da Suprema Corte, ele está seguindo a regra que está defendendo a nossa Carta Magna, que é o nosso documento de maior respeito que nós devemos zelar, que é a nossa Constituição de 1988. Assim sendo, o que eu quero trazer para a gente falar também aqui é que essa ideia, esse sebastianismo, né, que os carros elétricos vão salvar toda a questão do planeta, é mais um marketing verde, né, o que atualmente a gente chama de greenwashing. Não vai trazer ganho real para as questões da sustentabilidade. Antes de mais nada, é urgente que as mudanças da visão individual para a coletiva sejam feitas. Só que não é isso que o sistema capitalista deseja. O sistema capitalista preza pelo individualismo. Ele quer vender os carros de forma individual, ele quer fazer com que você compre, não está preocupado com o bem-estar coletivo. E é um sistema que está falido. Ele está dando os seus últimos suspiros aí, e a gente precisa, obviamente, entender, enquanto sociedade, que não se trata aqui de direita e esquerda, né? Nós estamos falando de um único planeta em que essa extrema-direita, essa direita fascista, ela está tentando ainda fazer o seu jogo, atingir seus objetivos, sob o custo aí, obviamente, de vidas. Uma vez que a gente sabe que as pessoas mais prejudicadas, o que nós chamamos aí de racismo ambiental, são as pessoas mais vulneráveis, as pessoas pretas, pobres, as faveladas, as pessoas que estão aí negligenciadas pelo Estado burguês. Aquele 1% que vive da exploração, dessa concentração de riquezas, segue tentando manter esse sistema. Assim, nunca é demais lembrar, né? E aí, mais do que nunca, esse sistema está dando sinais de que ele está chegando ao seu fim. O sistema capitalista falhou, ele falha e ele continuará falhando. E para isso a gente precisa transicionar não apenas os carros, não apenas os combustíveis, mas transicionar, mudar, acabar com esse sistema que gera desigualdade, que gera morte, gera fome, gera poluição e que destrói. O tempo está correndo. Não sabemos ainda se vai ser suficiente, que uma mudança a curto prazo seja suficiente. No entanto, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa, antes de mais nada, ter a consciência coletiva, ter a movimentação das massas, para que essa tentativa de geração apenas de lucro seja, de uma vez por todas, extirpada. O planeta está dando sinais, está mostrando para nós, e ao que tudo indica, se a gente não mudar o sistema como um todo, a gente vai ser mais uma espécie extinta. Afinal de contas, o planeta Terra vive sem os seres humanos, mas os seres humanos não vivem sem o planeta Terra. Então é isso, queria só trazer para vocês essa discussão, para que a gente não caia nessas artimanhas de que o carro movido a energia elétrica, né, principalmente energia elétrica proveniente aí de fontes não renováveis, vai ser a solução. Eu quero que vocês entendam também que quando algo acontece, procure analisar além daquela bolha que a mídia corporativa mostra para vocês. Analise o contexto como um todo. Né? Vamos estudar, vamos entender os processos como eles realmente estão acontecendo, tá bom? Se você gostou, deixa seu like, compartilha, se inscreve no canal, divulga, para a gente fazer essas informações chegarem a mais pessoas, para que a gente possa realmente promover a mudança na nossa sociedade. Um grande abraço para vocês, hasta la vitória sempre.